Deus é maravilhoso. Hoje nós vamos começar uma série falando sobre Deus de poder, Deus de milagres. Entenda uma coisa: no reino de Deus não há crise de milagres, não há crise de poder. Deus não tem dificuldade de operar os mesmos milagres que Ele operou anteriormente. Deus é eterno, Deus não muda. Nós lemos, o pastor Marcelo falou aqui da verdade de Deus, da fidelidade de Deus. Deus não muda, Deus é o mesmo. Deus é eterno, Ele é assim e assim será para sempre. Ou seja, o mesmo Deus que operou lá atrás, nos tempos bíblicos, é o mesmo Deus que opera hoje. É o Deus que realiza milagres, é o Deus que opera, que cura, que liberta, que salva. Mas acima de tudo, nós precisamos entender como as coisas acontecem. Eu fico vendo quanto mais facilidade o homem, o ser humano, vai alcançando na terra, menos fé ele vai estabelecendo em Deus. Sim ou não? Porque as coisas, quando se tornam mais fáceis para conquista, para realização, quase sempre as pessoas começam a acreditar que apenas em si mesmo elas podem fazer. Apenas na força do seu braço, apenas na força da sua capacidade. E isso às vezes afasta-as de Deus, afasta-as da fé, a fé que opera o sobrenatural. A grande maioria das pessoas não conhecem ou não conseguem vivenciar os milagres prometidos da palavra de Deus, porque de fato elas desconhecem o Deus de milagres. Não é que elas não saibam que Deus é poderoso para fazer, mas muitas vezes elas desconhecem a manifestação do poder de Deus através dos milagres. Muitos, talvez todos, já ouviram falar sobre casos de milagres, ações sobrenaturais de Deus que aconteceram aqui ou aconteceram ali e fizeram assim ou assado. Mas poucos conhecem o Deus que opera esses milagres. É por isso que muito mais do que crer nos milagres bíblicos, preste atenção, nós precisamos crer no Deus que opera todos os milagres, amém? Isso faz toda a diferença, irmãos. Acreditar que um fato aconteceu é algo objetivo, claro, firmado, mas acreditar que Deus é que operou esse fato é outra coisa. Então nós precisamos entender, e eu quero convidar você a abrir o primeiro texto que nós vamos ler, está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Esse é um texto chave para que nós possamos entender e vivenciar esses milagres. Porque não há milagres se nós não crermos. Olhe lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé veja só, sem fé é impossível você agradar a Deus. Olha, primeiro, não tem como, não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem outra forma. É impossível você agradar a Deus se você não crer que Ele existe e que Ele é ou se torna galardoador daqueles que o buscam. Sabe, irmãos, nós não podemos viver, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo conhecimento bíblico, de forma racional, sem trilharmos pelo caminho da fé. É importante nós entendermos isso. Veja só, a fé não nos tira a racionalidade. Tem gente que acha assim, não, ser crente ou crer em Deus ou aplicar a fé é viver de forma dissoluta, é viver de forma inconsequente, é viver de forma sem saber o que acontece. Não. Esse é um discurso equivocado. A fé não anula o seu raciocínio, a fé não anula o seu racional, a sua inteligência, a tua sabedoria. Não. O que a fé faz, presta atenção, é colocar você acima do seu raciocínio, acima da sua capacidade de entender, de racionalizar e explicar as coisas.
É por isso que sem a fé você não consegue chegar-se a Deus. Você não consegue viver o sobrenatural. Você vai ouvir milagres acontecer ali. Você vai ouvir que aconteceu na vida de fulano, na vida de cicrano. Você vai ouvir aqui testemunhos no final do ano de que Deus operou de forma poderosa na vida de uns e outros. E você vai falar assim: e na minha vida? Por que as coisas não mudam? Deus não me ama? Deus não me quer? Não. É porque nós temos que viver e exercer a fé para viver milagres. Diga para o seu irmão: sem fé é impossível você agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. Tem que crer que ele é recompensador, é galardoador dos que o buscam. Ou seja, ainda que tenhamos necessidades em nossas vidas, ainda que saibamos que existe um Deus que tudo pode fazer, se nós não crermos em Deus, se não colocarmos a nossa fé nele, não viveremos nenhum milagre em nossas vidas, mesmo sendo filhos de Deus. Irmãos, não se assuste, porque Deus não opera, Deus não obriga você a fazer nada que você não queira. Por isso Ele te deu o livre-arbítrio. Então, se você quer viver com o seu problema, abrindo mão da fé para que receba o milagre da solução dele, você vai viver assim. E Deus vai ficar lá esperoso, desejoso, amoroso, querendo operar na sua vida, querendo te livrar do seu problema, querendo trazer solução, querendo manifestar o sobrenatural dele, mas você dizendo: não, muito obrigado, Pai. Então é importante você entender isso. Se nós não colocarmos a nossa fé em Deus, a nossa confiança nele, na sua palavra, nós jamais vamos viver milagres. Mesmo nascendo num berço cristão e morrendo dentro da igreja, crendo em Deus, tendo a Bíblia lá, ou no seu celular, ou na sua estante da sua casa. Porque é uma decisão sua. Quantos daqui vão para o céu? Você só vai para o céu se você crê que o céu existe. Sim ou não? Então, para isso você tem que ter fé. A mesma fé que você crê que o céu existe, que você vai viver a eternidade com Deus, é a mesma fé que você tem, que Deus já colocou em você, para que você possa crer na palavra e viver o sobrenatural dele aqui na terra. O sobrenatural não é para o céu, irmãos. No céu já está tudo feito. Entendeu? O sobrenatural é para você aqui na terra agora. Abra comigo esse texto, Marcos capítulo 11, versículo 20. Marcos capítulo 11, versículo 20. Jesus está saindo de Jerusalém, ele tinha chegado em Jerusalém, e ele estava voltando no dia seguinte. Diz assim, 11:20, passando eles, ou eles passando, quem? Jesus e os discípulos. Pela manhã viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro então lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus, ou tende fé do tipo de Deus. Temos que ter a fé em Deus, mas temos que ter a fé do tipo de Deus, da maneira que Deus age. Então ele continua explicando: em verdade vos digo que se alguém disser, presta atenção, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, presta atenção, crer que se fará o que? Crer que se fará o que? Não é o que pensa. Crer que se fará o que? Olha como funciona a fé de Deus. Crer que se fará o que diz.
lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que recebereis. Aqui, nessa tradução que está aqui, recebereis, mas na realidade, na essência do verbo é no passado. Crendo que recebestes, então será vosso, ou tê-lo-eis. Presta atenção nisso. Presta atenção. A fé do tipo de Deus é aquela que, claro que Deus não ora, mas Jesus mostrou-nos para nós o caminho. É através da oração, nós pedimos. Pedimos porque cremos. E porque cremos, confessamos, falamos. E falamos sem qualquer dúvida no coração, como se já tivéssemos recebido. E então isso se manifestará e será vosso. Consegue entender? Há um caminho. A fé do tipo de Deus é um caminho. Deus não pensou e as coisas existiram. Foi assim que aconteceu? Não. Deus pensou e Deus falou e então as coisas aconteceram. Então, a importância da confissão, a importância da ação, a importância da proclamação é fundamental. Tem gente que diz que crê, mas não fala. Sim ou não? Tem gente que diz que crê, que até fala, mas não tem uma atitude equivalente à sua fala. Então nós precisamos entender que é um processo, a fé é um processo. Jesus falando sobre isso em João 14, diz assim, acompanhe no telão: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras que eu faço. E presta atenção, ele completa: e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, ou seja, o meu tempo aqui é curto. E farei tudo o que pedirdes em meu, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu O que está fora de pedir alguma coisa? O que está exclui dessa condição alguma coisa? Nada, irmãos. Mas às vezes nós que proclamamos o Evangelho, acreditamos na palavra de Deus, nós sequer oramos pedindo. Sim ou não? Pode cutucar o seu irmão e falar sim. Porque a gente acha que a gente tem a saída. A gente acha que nós damos de um jeito. Quantas pessoas assim, mas Deus sabe do que eu preciso. Sim, Ele sabe, mas é por isso que Ele diz para você pedir. Para você orar e pedir. Por quê? Porque quando você ora e pede, você entra no caminho da fé. Mas quando você diz assim, Deus sabe do que é, você não trilha, você não exerce a sua fé. E por isso que você não exerce, não recebe o milagre, não vive o milagre. Diga para o seu irmão, a sua fé tem um caminho a percorrer. Você consegue entender isso ou não? Olha o outro texto que Jesus disse, João 16, 24. Ele diz assim, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê? Para que a vossa alegria seja completa, ou se cumpra, ou seja inteira. Meu irmão, o desejo de Deus é que você tenha uma vida plena e abundante nesta terra. Deus não tem prazer na sua doença, Deus não tem prazer na sua fraqueza, Deus não tem prazer na sua falta, na sua escassez, na tua dor, Deus não tem prazer nas tuas guerras, Deus não tem prazer na tua infelicidade, meu irmão. Tudo que Deus quer é que você tenha uma vida plena e abundante aqui. Quantos querem ir para o céu? Mas quantos sabem que a sua eternidade já começou aqui? Então por que você vai esperar chegar no céu para você ter uma vida plena? Você pode desfrutar aqui.
Mas apóstolo, nós estamos num corpo ainda que vai ser transfigurado, que vai ser glorificado, eu sei. Mas Deus te deu poder para você entrar no reino dos céus e viver a manifestação dos céus na terra. O que você precisa é crer nisso. Porque senão você apenas vai ver. Você vai ver o reino. Você vai ver os milagres acontecendo ali, acontecendo lá. Mas você não vai entrar, você não vai vivenciar isso. Entenda, é pela fé em Deus que nós alcançamos os milagres descritos na palavra. Sem fé não há milagres. Diga para o seu irmão, sem fé não há milagres. Não há milagres. Sem fé não tem milagre, não tem jeito. Ai, não, mas olha, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é galardoador dos que o... Se você não busca porque você não tem fé, você não tem galardão. É simples, irmãos. É que nós queremos colocar Deus segundo a nossa consciência humana. E Deus jamais será submetido, enquadrado. Vocês estão me ouvindo aí em cima aí? Por favor, preste atenção, porque outro dia eu fiquei tão chateado com vocês aí em cima. Vocês estavam num conversê assim tão grande, me distraindo aqui. Então presta atenção, é muito importante nós entendermos que Deus tem um padrão para estabelecer um caminho. Ele mostrou-nos para nós. Agora, se nós não trilharmos esse caminho, nós jamais vamos viver aquilo que Deus prometeu. Mesmo Ele sendo bom, sendo justo, sendo misericordioso, sendo amoroso, sendo tudo. Então entenda, meu irmão, nós precisamos aplicar a palavra na nossa vida e não adequar a palavra à nossa vida. Nós precisamos colocar em prática, nós precisamos vivenciar isso. E a fé, sem fé é impossível ter milagres. Nós precisamos ter uma fé verdadeira, irmãos. Uma fé que muda, que não muda, uma fé que gera atitudes novas. Eu li um livro há alguns anos atrás, um livro de um pastor americano, ele contando uma história de uma congregação nos Estados Unidos, de uma cidade pequena, uma cidade agrícola. E eles estavam vivendo um tempo de muita seca, não tinha chuva. Então eles marcaram um dia de fazer um clamor pela chuva. Marcaram lá um dia e eles iam orar, ficaram um tempo de intercessão, clamando a Deus por chuva. E aí, naquele dia, uma das crianças chegaram na igreja com um guarda-chuva na mão. E as pessoas começaram a tirar barato dela. Mas o que é isso? Um sol desse? E você trazendo guarda-chuva? E ela disse assim: mas nós não vamos orar por chuva hoje? Sabe, queridos, se você tem uma fé verdadeira, você vai ter atitudes novas que corroborem a sua fé naquilo que você vai fazer, naquilo que Deus prometeu. É isso. É muito importante nós temos essas atitudes, porque a gente diz uma coisa para Deus, mas as nossas ações às vezes são as mesmas, de dúvida, de fracasso, de derrota. Sabe, queridos, para nós alcançarmos os milagres, me perdoa tomar um café, mas é que eu estou com a minha garganta um pouco ruim. Para alcançarmos os milagres, nós temos que nos dirigir até Deus. Nós temos que buscá-lo, nós temos que nos aproximar verdadeiramente dele. E isso só é possível se nós acreditarmos, se nós crermos nele. Presta atenção. Talvez você já tenha vivido isso. Quando alguém está doente, ele vai até um posto médico ou um hospital, acreditando que lá existe um médico competente que pode dar-lhe um remédio, um tratamento. Sim ou não? Não é isso que acontece? Você vai atrás, não, deve ter um médico lá que vai me falar o que eu tenho e o que vai trazer solução. Então, diante do médico, o médico então analisa o paciente e diz assim: olha, você vai tomar este remédio 3 vezes por dia, que você vai ficar bom, você vai sarar. Aí você imagina, você sair dali e dizer assim: ah, sabe de uma coisa? Este médico não sabe de nada. Não vou comprar esse remédio não, coisa nenhuma. E nem tampouco vou tomar. Estou enganado. Você acredita que você vai melhorar? Você acredita que vai ser curado? Claro que não. Por quê? Porque não basta buscar o médico.
é preciso crer em suas palavras e seguir a sua orientação. Queridos, a mesma coisa é Deus. Nós precisamos ir até Ele, buscá-lo a fim de alcançarmos os milagres, mas não basta crer que Ele nos ouve, é preciso crer em suas palavras e segui-las, ou seja, colocá-las em prática. Muitos irmãos, muitos desistem de seguir essas palavras porque não conhecem a sabedoria, o conhecimento e o poder que Deus tem. Então desistem, retrocedem de aplicar o conselho de Deus em suas vidas, deixando assim de receber e vivenciar os milagres em sua vida. Entenda, irmãos? Se nós não colocarmos em prática os conselhos de Jesus, o conselho da palavra, a sua vida não vai mudar. Quantos querem ter uma vida próspera e abundante aqui? Depende de você, não depende de Deus. Porque todos os dias nós temos aqui ensinamentos, ministrações, palavras para ativar a sua fé, para levar você a crer, a se mover e você entrar nessa prática, nessa vida abundante, no desfrute dessa abundância. Agora, se você ouve, é boa essa palavra, pastor Marcelo, olha, você pregou 10 hoje, da hora, mas você não coloca em prática, que mudança você vai ter? Irmãos, eu já vivi milagres sobrenaturais de Deus em todas as áreas, mas porque eu decidi crer, eu decidi colocar em prática. Todos nós queremos uma família abençoada, sim ou não? Mas quantos de nós colocamos em prática os conselhos de Deus sobre a família? Quando a palavra fala, corrige a criança, disciplina a criança, instrui a criança, aí você fala, não, eu vou dar uma chinelada no meu filho? Jamais. Olha o que a sociedade vai dizer de mim. Aí ele cresce, se torna um marginal, e você fala, Deus, você não me prometeu que ia me abençoar a minha casa? O meu filho está indo para a cadeia agora, Deus. Ué, você não colocou limite, o delegado vai colocar. Ou seja, Deus nos mostra o caminho, mas a decisão por trilhar esse caminho é minha, é sua, é nossa. Colocar em prática os conselhos da palavra é que vão levar eu e você a vivermos os milagres. Mas eu preciso crer, eu preciso agir, eu preciso me mover em fé. E para isso eu quero ler um texto com você que está lá no segundo livro de Reis, capítulo 5. Abra lá, nós vamos ler vários versículos aí. Segundo livro de Reis, capítulo 5. É um texto muito conhecido por alguns. Que lê a Bíblia conhece, quem não conhece vai conhecer. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, conta sobre Naamã. Diz assim: ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem honrado diante do seu senhor e de muito respeito. Por meio dele, o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém, leproso. Olha só, Naamã era um grande comandante do exército do rei da Síria. O rei da Síria nessa época era Ben-Hadad. Foi um grande conquistador. E a Bíblia diz que Deus deu livramentos à Síria através de Naamã. É interessante. A Síria sempre foi inimiga de Israel. Mas você vê como Deus age na maneira dele. Deus não está restrito à nossa maneira de pensar. Mas aquele era um homem respeitoso, um homem honrado, um valente, um conquistador, um bravo, alguém que defendia o seu rei e conquistou muitas terras, vencendo muitas batalhas em nome dele. No versículo 2 diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa, cativa, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então você vê que Síria e Israel eram duas nações de conflito. Eles entraram numa guerra e num tempo
uma criança foi levada cativa, uma israelita foi levada cativa para a Síria e acabou trabalhando, sendo escrava na casa deste comandante, chamado Naamã. Uma menina adolescente, pensa, israelita, que havia sido levada cativa pelos sírios, acabou se tornando escrava na casa daquele comandante Naamã. Convivendo com Naamã, na sua intimidade da sua casa, ela percebe a sua doença. Aquela jovenzinha, aquela adolescente, percebe a doença de Naamã, percebe a sua dor e o seu sofrimento. E movida de compaixão, ela lhe dá uma palavra de direção. Presta atenção. Ela lhe dá uma palavra de direção e se torna uma mensageira de esperança e fé. Aquela adolescente. Ela diz assim, versículo 3. Disse esta a sua senhora. Ela não disse para Naamã diretamente, mas ela disse para a mulher de Naamã: quem dera o meu senhor, marido dela, o meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Sabe, amados, presta atenção no que eu vou dizer. Para que o milagre aconteça na vida das pessoas, é necessário que alguém se torne, ou seja, um mensageiro de esperança. Alguém que se mova por compaixão e traga uma palavra de fé, uma palavra de cura, uma palavra de milagre. É importante, irmãos. A fé só acontece nas nossas vidas através da liberação de uma palavra. Se não há palavra, em Romanos 10 nós vemos o apóstolo Paulo dizendo isso: como crerão em quem não pregue? Ou seja, precisa ter uma palavra. Nós precisamos ser mensageiros de esperança, liberarmos palavras sobre as pessoas. E escute, é preciso destacar que nós não estamos falando de alguém que tinha uma vida cheia de sucessos e conquistas. Sim ou não? Nós estamos falando de uma adolescente escrava. Nós não estamos falando de alguém que tinha vitórias, posses, um currículo, né? Um respaldo da minha história. Olha a minha história. Mas alguém que era uma simples escrava, numa terra distante da sua casa e da sua família. Mas alguém que tinha uma experiência com o Deus de Israel. Alguém que conhecia o seu Deus e tinha um coração cheio de compaixão. Veja só, irmãos, quem era escrava lá era ela. Mas ela não só conhecia o Deus de Israel, o seu Deus, mas ela também tinha compaixão por aquele homem que a escravizou. Sabe, queridos, quando nós temos o amor de Deus em nós, nós deixamos de ter o foco nas nossas vidas, nos nossos sentimentos, nos nossos achismos, nos nossos pensamentos só. Nós precisamos nos mover em compaixão às pessoas ao nosso redor. Pode ser o seu chefe chato, pode ser o seu professor perseguidor, pode ser o vizinho que te perturba. Mas se nós tivermos desse amor, se nós tivermos essa experiência com Deus, não faltará oportunidades para liberarmos uma palavra de esperança, de fé e de cura, de milagre sobre a vida das pessoas. É isso que nós precisamos entender. Para que Deus opere milagre na vida das pessoas, Ele precisa de pessoas que possam ser mensageiros de esperança. Eu pergunto para você: Deus pode contar com você? Pergunto para pessoas lá: Deus pode contar com você? Olha só, aquela menina foi um instrumento de cura na vida de Naamã. E você? Será instrumento de cura e milagre na vida de quem? Com certeza existem pessoas ao seu redor, ao seu contato, ao seu nível de relacionamento, estão desejosos de receber uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de transformação. Não importa como é que está a sua vida, o que importa é o tamanho do Deus que você crê e serve. Essa é a realidade.
verdade, irmãos. Ai, mas eu estou todo errado, eu estou endividado, Meu irmão, não importa como você está, não. Sabe por quê? Quem vai fazer o milagre é o seu Deus, não você. Irmãos, às vezes a gente vive uma hipocrisia, fala, eu não falo nada porque eu tenho os meus problemas. É claro que tem, todo mundo tem. Mas nós temos que nos mover por compaixão, nós temos que nos mover em fé, nós temos que ser mensageiros de esperança. Olha só, versículo 4. Naamã foi ao seu senhor, ao rei, e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Olha só, veja o quão importante foi aquela palavra. Presta atenção, queridos. Uma adolescente escrava, a Bíblia nem cita o nome dela, mas ela fala uma palavra para a sua senhora, para a sua patroa, que transmite ao seu marido, e ele pega aquela palavra de esperança e vai ao rei, fala, escuta, existe alguém lá em Israel que pode curar a minha lepra. Existe alguém, eu não sei quem, eu não sei como, mas existe uma maneira de mudar a minha história, a minha vida ser outra. Ele pega aquela palavra, ela foi tão forte e tão impactante na vida da mãe, que ele levou essa palavra até o rei. Irmãos, quantos, diante de uma palavra liberada do trono de Deus, tem vergonha da palavra e não, será, Aquele homem não se importou o que iam pensar dele, não se importou o que iam dizer dele. Ele pegou aquela palavra e falou assim, eu vou correr atrás dessa palavra. Sabe, querido, o que você tem dito às pessoas ao seu redor? Quando elas estão passando pelos problemas, pelas crises, pelas situações difíceis da vida, o que você está falando? Está difícil mesmo, está ruim mesmo, quem sabe, Você está dizendo, Deus pode mudar a sua vida. Deus tem a capacidade de transformar, Deus é poderoso para operar milagre, Deus pode curar, libertar, restaurar, fazer o que for. Agora veja que Naamã, ele não teve a compreensão correta de como ele deveria fazer. Por quê? Aqui é onde muitos se perdem, pois eles tentam viver o milagre da forma natural, como eles imaginam que seria. Então, como é a forma racional? Naamã vai até o rei e pede que o rei lhe dê cartas ao rei de Israel, que era Jorão, para que este o cure. Olha lá, versículo 5. Respondeu o rei da Síria, vai, corre, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Presta atenção, irmãos, muitos acreditam que homens é que podem curar e operar milagres, e vão atrás destes, levando presentes, dádivas para alcançarem ou até comprarem os milagres. Entenda, esse era o protocolo humano, esse era o protocolo terreno dos reis. Nunca se apresentar diante de outro rei sem lhe trazer presentes e oferendas. Mas observem uma coisa, as palavras da menina foram: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria, não era o rei, era o profeta. E o profeta era o representante de Deus na terra, não o rei. Mas Naamã, seguindo os protocolos humanos, procurou o rei de Israel para curar, esperando que este o curaria. O versículo 6 diz assim: entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo que chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua... Queridos, quantas vezes nós, como Naamã, também confundimos em quem devemos colocar a nossa fé e a nossa expectativa? Quantas vezes agimos assim? Quantas vezes colocamos a nossa esperança em pessoas, em parentes, familiares, em ministérios, em bancos, em empréstimos, em situações que acreditamos que trarão a saída dos nossos problemas? Quantas vezes? Não, eu vou lá, vai dar um jeito, fulano vai interceder por mim, olha, aquele lá vai fazer, aquele lá vai me arrumar.
versículo 7. Tendo o rei de Israel lido a carta, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e fazer viver? Posso dar vida? Lembre-se que a doença de Naamã era lepra. Não tinha cura. Era uma doença fatal que o levaria à morte. Não era um resfriadozinho. Quantos irmãos estão vivendo problemas em sua vida que, segundo o relatório médico ou dos especialistas da vida, dizem que não tem mais jeito, que não tem mais saída dessa situação, você vai morrer mesmo, você vai quebrar, vai falir sua empresa, você será destruído, você vai passar fome e necessidade, seu casamento vai acabar e você vai ficar sozinho. Quantos estão vivendo sob esses decretos? Quando o rei Jorão lê aquela carta, ele diz: sou eu Deus? Veja, ele era o rei de Israel, mas ele não era tão assim com Deus, não. Posso matar ou fazer viver ou dar vida? Porque este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra. Percebam, ele fica todo desconfiado. Percebam, buscam alguma ocasião contra mim. Há alguma armadilha nisso. O rei de Israel, Jorão, foi um rei distante de Israel. Depois você pode ler no capítulo 3. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não tão mal quanto os seus pais, Acabe e Jezabel, que foram terríveis. Mas ele não se corrigiu em muitas coisas. E, portanto, ele não conhecia o Deus de poder e o Deus de milagres. Sabe, queridos, nós podemos estar perto de Deus, mas não viver aquilo que Deus disse que nós temos para viver. Jorão era assim. Versículo 6. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei rasgara as suas vestes, mandou mensageiros ao rei dizendo: por que rasgaste as tuas vestes? Rasgar as vestes era um sinal de indignação. Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Sabe, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Quando nós conhecemos o nosso Deus de forma verdadeira, quando conhecemos o poder do nosso Deus, nós não temos medo dos desafios, dos problemas, pois somos apenas representantes dele nesta terra. Irmãos, nós somos apenas o canal. Quem opera o milagre é Deus. Eliseu era um homem que conhecia esse Deus. Ele era conhecido e destacado como homem, reconhecido, identificado como homem de Deus. Alguém que representava Deus nessa terra. Então no verso 9 diz: assim veio Naamã com os seus homens, com seus cavalos, com seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Naamã agora é colocado na rota certa. Presta atenção no que eu vou dizer. Se antes ele havia procurado o seu milagre no rei de Israel, agora ele é direcionado a buscar o Deus de Israel. O profeta era simplesmente um instrumento, o profeta era simplesmente um canal, mas agora estava na rota de se encontrar com Deus. Ou seja, alcançar o meu milagre é preciso buscar a Deus, não pessoas. Diga para o seu irmão: se você quer viver milagres, você precisa buscar em Deus. Você precisa buscar em Deus, porque é Ele que pode fazer. Veja o que Jesus nos ensinou em Mateus 7, ele diz assim, 7:7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta ou abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. O quanto você tem buscado o seu milagre? O quanto? Vamos lá, vamos parar e pensar um pouquinho. O quanto você tem buscado o seu milagre? Naamã saiu da Síria e foi até Samaria. Teve que viajar 150 quilômetros. E você? O quanto você tem buscado o seu milagre? Todo milagre é fruto de busca, de clamor, de perseverança e luta. Não basta você apenas desejar.
Você tem que correr atrás, você tem que perseguir, você tem que buscar, você tem que bater, você tem que abrir. Mas não para aí. Ainda encontramos outro impedimento para Naamã encontrar o seu milagre. Sabe qual é? O orgulho. Versículo 10. Então Eliseu mandou-lhe um mensageiro. Presta atenção. Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar qualquer mensageiro, servo ou homem, para trazer a resposta dele para a sua vida e, consequentemente, o seu milagre. Deus pode usar qualquer um, irmãos. Por causa do orgulho, Naamã rejeita o enviado, o mensageiro. Eu pensava que ele viria, se colocaria diante de mim, colocaria a mão assim, passaria a mão, então me curaria, invocaria o seu Deus. Agora mandou o mensageiro, o servo dele, nem veio me saudar. Irmãos, quantas vezes nós rejeitamos o mensageiro de Deus para o nosso milagre? Porque ele não tem cara de profeta. Porque ele não tem cara do homem capaz de resolver o seu problema. O seu irmão falou assim: Deus está falando com você, presta atenção. Não, se fosse Benihim que orasse por mim, eu tenho certeza que eu seria curado. Como é o fulano de tal? Não, esse daí, nem sei. Ó a cara dele, ó o carro dele, ó a camisa furada dele. Estou falando bobagem, irmãos? Quantas vezes nós rejeitamos o mensageiro? Cuidado para não rejeitar o mensageiro de Deus para o seu milagre. Versículo 10. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e serás purificado. Presta atenção, irmãos, nem sempre a resposta de Deus para a sua vida será de acordo com o que você pensa ou espera. Nem sempre, na maioria das vezes não é. Versículo 11. Naamã, porém, indignou-se muito e foi dizendo: como é que pode? Eu pensava que ele certamente sairia, se apresentaria, se colocaria de pé diante de mim, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar infectado e então me curaria da lepra. Quero dizer uma coisa para você. Todos nós temos uma receita para o milagre em nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa: não somos nós que vamos operar o milagre, e sim Deus. Então para de querer formatar Deus segundo a sua forma de pensar. Para de achar que Deus só pode operar o milagre se for assim, se for assado, se for desta maneira, se for nesse tempo, se for nesta hora. Versículo 12, olha o que Naamã diz: não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Olha só, para que eu vim para cá então? Ele podia simplesmente falar: toma um banho lá e está pronto. Agora eu vou descer, tomar banho, 7 mergulhos nesse rio aqui que é mais sujo que qualquer coisa? Irmãos, outro erro comum que nos rouba de viver o milagre é quando queremos racionalizar a palavra que Deus nos deu. Como assim? Não há mais rios mais limpos lá em Damasco? Não há como eu conseguir o dinheiro com um empréstimo bancário? Não há como ter um médico especialista que me cure? Não há como eu arrumar alguém que me traga a solução? Mesmo Naamã vindo até o profeta, ao receber a instrução do que deveria fazer, ele se indigna e rejeita a palavra de Deus. Não, o que
quê? Me lavar no Jordão? Ah, que desperdício. Tem rios mais limpos lá na minha terra. O quê? Me despir na frente dos meus homens, dos meus soldados? Como isso pode ser de Deus? Presta atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes Deus mostra a você, traz uma palavra de confronto na sua vida, diante de todos, para que você se arrependa e mude, e Deus salve a sua vida, muda a sua história. Mas tem gente, sabe o que faz? Como? Me expôs para todo mundo saber do meu problema. Como pode ser isso de Deus? Irmão, isso é orgulho. Isso é orgulho, meu irmão. Enquanto você não romper o seu orgulho, Deus não vai operar milagre na sua vida. É por isso que Deus está te expondo. É porque Deus quer curar você, libertar você, quer trazer vida e transformação na sua vida e na sua casa. O orgulho quase sempre nos rouba de viver o milagre, pois queremos que Deus faça como nós imaginamos. Ele pensava que ele faria assim, que ele sairia assim, que ele faria aqui, acolá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Ou seja, eu pensei que Deus poderia fazer assim o assado. Muitas vezes somos roubados de alcançar os milagres, porque queremos que Deus faça do meu jeito. Queremos o milagre, mas queremos que seja assim. Deus é Deus e Ele faz o milagre como Ele quer, não você. O que você precisa é crer, é obedecer, é seguir o conselho, a direção da palavra. Não avaliar se a palavra é boa, avaliar se a palavra deve ser ouvida ou não. Deus não está restrito ou limitado à sua forma de pensar, irmãos. Nunca espere que os milagres de Deus sejam ou aconteçam como você imagina. Existe uma expressão na Bíblia chamada de repente. Eu já estou passando o meu horário. O de repente de Deus é quando você não espera, a maneira como você nem imagina, e Deus vem e faz. Pode você ler. Tanto nos apóstolos, depois com Jesus, sempre tem um de repente. Pedro e Silas estavam na prisão, e eles estavam adorando a Deus, e de repente houve um tremor, as cadeias caíram, e as portas foram abertas, e eles saíram. É assim, é de repente, esse é o milagre que Deus, você não sabe como, você não sabe explicar, mas Deus faz o milagre. Versículo 13, chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais dizendo-te ele, te lava-te, serás purificado. Quase que Naamã perdeu o seu milagre. Mas seus servos foram mais sábios do que ele e lhe convenceram. Amados, preste atenção, Deus se move de forma simples, sem complicação. Muitas vezes a palavra de Deus para a sua vida vai ser apenas: faça isso, avance aqui, caminhe mais um pouco, creia, olhe, repita, declare, confesse, faça, vá. Mas muitos, por causa do orgulho, dizem: eu não preciso fazer isso não, isso é bobagem. Por isso que nós precisamos de amigos e irmãos ao nosso lado, para nos ajudar a ver, crer e agir em fé, para alcançarmos o nosso milagre. Diga para a pessoa do seu lado: eu preciso de você do meu lado. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: eu preciso de você junto comigo. Fala para ela: não me deixe esmorecer na fé, me dá uma palavra de ânimo, me ajuda, me ajuda. Olha só o versículo 14, pelo que ele desceu então, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne foi restaurada, e se tornou como a pele de um menino, e ficou purificado.
Meu irmão, quando Naamã decidiu obedecer a palavra do Senhor, então ele pôde experimentar o milagre de Deus em sua vida. Eu quero dizer uma coisa: Deus vai operar milagres em nossas vidas, mas você está disposto a obedecer toda a sua palavra, todo o seu conselho? Sabe, irmãos, é preciso ter fé naquilo que Deus diz para você fazer. É preciso crer e se mover. É preciso tomar um posicionamento. Naamã, presta atenção, precisou obedecer à voz de Deus, precisou se despir e mergulhar 7 vezes no Jordão, para que recebesse o milagre de cura na sua pele. Imagine ele mergulhando 1 vez, nada acontecer, 2 vezes, 3 vezes e nada, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e nada, e somente na 7ª vez, então a sua pele ficou restaurada como de uma criança, perfeita, totalmente sarada. Eu quero te perguntar: o que você precisa fazer para alcançar o seu milagre hoje? Você precisa buscar a Deus. Você precisa crer que Deus é poderoso para realizar o seu milagre. Você precisa crer e agir de acordo com a palavra de Deus para você. Siga a receita, meu irmão. Você precisa perseverar até que o milagre aconteça. Mergulhe 1, mergulhe 2, mergulhe 3, mergulhe 4, até receber. O Deus a quem nós servimos é o Deus do impossível, é o Deus que realiza milagres. Versículo 15. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Escute o que eu vou dizer: as pessoas que vivem ao seu lado verão o milagre de Deus na sua vida e vão dizer: verdadeiramente você serve um Deus todo-poderoso, um Deus que faz milagre. Assim vai acontecer em sua vida, assim vai acontecer na sua família, assim vai acontecer na sua célula, ministério, em seu trabalho, em tudo que você fizer. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos nos colocar diante de Deus. Você está diante do Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus que nada é difícil para Ele fazer, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo crê, que realiza, que muda, que cura, que liberta, que transforma. Ele disse para Abraão: certamente eu te abençoarei. Eu sou o Deus todo-poderoso. Não há limite para eles, não há limite para que Ele possa operar um milagre, não há coisa difícil que Ele não possa mudar. Quando Ele disse para Maria, Ele disse: tudo é possível que crê. Você pode viver o sobrenatural, você pode viver o seu milagre, você pode viver a sua cura, você pode viver a sua libertação, você pode viver a restauração do seu casamento, das suas finanças. Você pode viver o seu milagre. Não há nada difícil ou impossível para Deus operar. Ele governa sobre tudo, Ele é Deus. Qual é o milagre que você precisa? Qual é? Creia, receba o seu milagre. Coloque-se diante do Senhor hoje. Deposite toda a sua fé neste momento, pois o Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma, que prospera, que faz sinais, prodígios e maravilhas e toda espécie de milagres está aqui. E Ele vai operar milagres na sua vida hoje. Ele faz brotar água da rocha, Ele faz ter colheita onde não se plantou, Ele faz o sol parar para você vencer a batalha, Ele faz o mar se abrir para trazer livramento sobre a sua vida, Ele faz crescer, descer pão do céu para te sustentar. Ele tem poder para qualquer coisa, para que seus filhos sejam atendidos. Ele é o Deus todo-poderoso. O que você precisa, Ele vai fazer. Comece a orar, comece a orar, comece a colocar a sua fé diante do Senhor. Pegue a palavra, confesse ela, proclame a palavra nos seus lábios, declare a palavra, coloque a sua fé. Deus vai operar milagres, Deus vai operar milagres.